Shalom, shalom. Shalom, irmãos. Shalom, Marcos. Shalom. Tudo na graça e na paz. Amém. Esperar um minutinho só para ver se os mais irmãos entram e aí a gente começa a nossa live de hoje. Shalom, Gorete, tudo bem? Glória a Deus. Bem. Bom, nós temos visto nessas lives sobre as portas de Jerusalém, né? E semana passada a gente viu sobre a porta das ovelhas e tudo que envolvia a porta das ovelhas, mas também todo o lado profético daquela porta. E é exatamente isso que eu quero estar falando. O lado que é natural, o lado histórico da porta, né? Dessa reconstrução da porta de Neemias, né? E também o lado profético disso, né? A gente está estudando baseado em Neemias, tá? Se você for pegar as portas de Jerusalém hoje, já tem outras portas, outras coisas, né? Mas a gente está estudando baseado em Neemias. Então você que está anotando aí ou vai anotar, eu quero que você veja aí, Neemias 3, a gente vai ver o verso 3 e 4. É a segunda porta hoje, tá bom? Então é Neemias 3 e 4. Diz assim: os filhos de Hassenaá edificaram a porta do peixe, e colocaram-lhe as vigas, e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesejabel, cujo lado reparou Zadok, filho de Baaná. Amém? Essas portas, né, cada uma delas tinha uma função prática para a cidade. A cidade era toda murada e havia essas entradas. A gente viu semana passada sobre a porta das ovelhas, né, que era uma porta estreita, era a menor das portas, a mais estreita, onde só passavam as ovelhas, era a porta que não tinha tranca nem ferrolho. E eu falei que essa porta simbolizava a salvação, por isso ela era assim, né? Hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre essa porta do peixe. Primeiro vamos entender o lado prático dessa história, amém? A porta ali, lógico, a porta do peixe, porque os pescadores entravam por essa porta, era a porta que era próxima ao mercado, onde eles vendiam os peixes que se pescava no Mar da Galileia ou até no Lago de Tiberíades. Eles pescavam, traziam, e aí eles vendiam esses peixes. Uma da base, né, da alimentação daquela época era o peixe. Então era muito comum, era um fluxo muito grande de peixes ali. Então aquela porta era necessária, era uma porta de comércio, tá? Era uma porta onde se comercializava e fazia e tinha esse trabalho ali de estar fazendo e vendendo aquilo que era pego, né, pelos pescadores. Então era uma porta de comércio. Era uma porta que tinha muito fluxo ali, era uma porta que os pescadores passavam com seus peixes para venda no mercado. Então por isso ela tinha esse nome, né? Ela foi, como eu disse, a primeira porta foi a porta das ovelhas, que simbolizava também o sacrifício, aquilo que era para o templo, né? Então era essencial para eles terem essa porta restaurada. Agora a segunda porta era a porta do comércio. Era a porta onde se vendia os peixes, né? Então era uma porta essencial também para a vida comum de Jerusalém naquele tempo, né? A vida ali da venda dos peixes, do comércio no mercado. E aí a gente vê esse comércio ali. Agora olhando para o lado profético, né? Para a gente poder entender um pouquinho esse lado profético. O lado natural não tem muita coisa, é só a gente entender essa verdade. Era a porta que era voltada para o mar, tá? Então ela tinha essa finalidade. Agora, profeticamente, a gente vai ver Jesus lidando bastante com isso. Como eu disse, o peixe
era a base da alimentação naquela época, e era um alimento, né, e era algo muito comum no meio das pessoas, no meio do povo, a falar do peixe e lidar-se com o peixe. O próprio Jesus, né, começa o seu ministério chamando pescadores para serem seus discípulos. Então a primeira coisa que a gente vê de Jesus é ele atrás, né, de pescadores, e a maneira como Jesus aborda esses homens para serem seus discípulos é muito interessante, que ele chega e fala, né, que eu vou, né, se você me seguir, vou tornar vocês pescadores de homens, trazendo essa ligação para pescadores de homens, ligando com o peixe. Tá? Então a gente vai ver sobre a era cristã, sobre essa primeira parte da igreja, muito ligado ao peixe. A gente sabe que durante esse período da igreja, o período da igreja primitiva, que era a igreja que foi perseguida por Roma, um dos símbolos para identificar o cristão era o peixe. O peixe tinha esse simbolismo, né? Então as pessoas tinham isso, elas desenhavam o peixe, ou faziam um desenho de peixe na porta, ou alguma maneira de identificá-los como cristãos. Era essa a figura do peixe. O peixe em grego, tá? Eu anotei aqui, eu vou ficar olhando porque eu anotei algumas coisas aqui, e depois, se você quiser essa palavra, você manda para mim, eu vou colocar aqui o número do meu WhatsApp, e eu mando para você essa aula depois, tá bom? Pelo menos o texto aí. Então, em grego, a palavra peixe, ela era escrita, quer dizer ictus. Então, se você pega as abreviaturas dessa palavra, né, faz põe ela a palavra ictus, peixe, você vai ver que dividido quer dizer Jesus, Cristo, Deus, Filho, Salvador. Quando você pega a primeira palavra de Jesus em grego, Cristo em grego, Deus em grego, Filho em grego, Salvador em grego, você junta todas essas primeiras palavras, aparece ictus, que quer dizer peixe. Como Jesus tinha chamado também os discípulos para serem pescadores de homens, então o peixe passou a ter esse simbolismo para os cristãos. Então simbolizava, né, aqueles que tinham sido pescados pela palavra. Então todo cristão, quando se convertia, ele era um peixe que tinha sido pescado pela palavra. Bem, então a porta do peixe, ela tem relação ao evangelismo, ela tem relação à pregação do evangelho, e tem essa ligação de que cada cristão é um peixe e que nós somos pescadores desses peixes. Um dia nós também já fomos peixe, né, e agora nós somos pescadores. Essa ligação forte com a igreja. Mas eu quero hoje falar muito mais profeticamente sobre o peixe. O que Jesus lidava, como ele fazia isso. Durante todo o seu ministério, você vai ver Jesus falando e fazendo trazendo isso para os peixes. Primeiro, né, como a gente está numa live, é uma live como aula, né? Se você tem alguma pergunta, você coloca aí. Eu vou tentar, viu, gente? Que eu sou muito atolado ainda para ficar vendo aqui aqui no Instagram o que você coloca e responder. Mas se você tiver alguma pergunta, você coloque aí, eu vou tentar responder. Tá bom? Então vamos lá. Quando a gente fala de peixe, a primeira coisa que a gente vai ver sobre peixe é lá no Velho Testamento. E eu vou falar os textos, não vou ficar lendo para não perder muito tempo. Então Levítico 11, de 9 a 12, né, Moisés traz como lei que não se comesse peixe. Qual peixe? Que apenas os peixes que tivessem escama e barbatana. Qualquer outro tipo de peixe era animal impuro. O único animal puro, peixe, tinha que ter escamas e barbatana. Tá? Agora, olhando para isso, por que o Senhor fala? Eu dei uma aula já sobre isso, sobre os animais puros e impuros, olhando para eles profeticamente. Mas vamos falar sobre o peixe. Né? Por que o Senhor fala assim, que só aquele peixe que tem barbatana e escama você deve estar comendo, ou deve ter relação com eles, né? Porque comer fala de ter intimidade, de sentar à mesa.
Então, quando o Senhor está falando dos animais aqui, e a gente está falando do peixe, ele está falando só com esse tipo de peixe você tenha relação. Peixe que tem escama e peixe que tem barbatana. Amém? Escama no peixe é proteção. Fala de proteção. Proteção do quê? Proteção brindando aquela vida. Então a escama no peixe, ela traz uma proteção, uma blindagem. Para mim, essa blindagem está muito relacionada ao pecado. Então o peixe que tem escama é aquele peixe que está blindado contra o pecado. Por isso desse você pode comer, você pode ter intimidade com pessoas que estão blindadas contra o pecado, né? que se protegem contra o pecado. Por isso peixe com escama. Agora o peixe com barbatana, né? O que a barbatana faz no peixe? Ela dá direção, ela dá rumo. Então você tem que ter intimidade com pessoas que têm direção. Não tem coisa pior, irmão, do que você lidar com pessoas, com cristãos, né? Com peixes, né? A gente está relacionando isso hoje. Então peixe, pessoas que não se protegem contra o pecado, pessoas que têm relação com o pecado, pessoas que não conseguem discernir esse pecado, né? Que se metem nisso. Hoje é muito comum, o pecado está na mão, né, irmão? O pecado está na tua mão, ali no celular, né? Hoje o pecado ele está de uma maneira tão mais abrangente, tocando as vidas, tocando as pessoas, e é muito sério esse tipo de situação. Então quando a Bíblia fala de a gente ter relação com peixes que têm escama, é que a gente ande com pessoas que procurem viver uma vida longe do pecado. Irmão, claro que Deus não procura pessoas perfeitas, né? A perfeição não é o alvo de Deus. O alvo de Deus para nós é santidade. Uma das coisas que o Senhor pede e Ele fala eu quero que vocês sejam santos porque eu sou santo. Então essa é uma direção de Deus. Isso não é um pedido, isso é uma ordem, isso é um mandamento, sede santos, né? Então Deus não procura em nós perfeição. Então quando a gente fala de santidade, santidade é aquele que é separado, é aquele que luta contra o pecado, é aquele que não aceita condições, é aquele que não abre brecha, é aquele que procura de todas as formas viver essa blindagem da escama. Claro que às vezes erra, claro que às vezes pisa na bola, claro que às vezes dá derrapada ali, aqui. Por isso a gente tem o arrependimento, o perdão, a confissão e a mudança, que é a base da transformação de uma vida. Arrependimento, confissão e mudança. Então quando a gente pega um peixe com escama e a gente pode ter relação com esse peixe, ou se aproximar, ou ter intimidade, é aqueles que se blindam sobre isso. Outra coisa que a lei de Moisés dizia era o peixe com barbatana. O que era a barbatana no peixe? A direção, o rumo. Irmãos, a gente tem que ter relação, ou ter intimidade, ou estar próximo de pessoas que têm direção na vida. Pessoas que têm rumo, que sabem o que querem, para onde estão indo. Claro, aquilo que nós temos de Deus é caminhar na vontade do Senhor, é fazer aquilo que o Senhor tem para nós. Deus tem um plano para todos nós, para mim, para você. Deus tem um plano. E a nossa meta diariamente é caminhar dentro desse plano. Quando a gente desvia do plano para um lado, para o outro, entende? Quando a gente vai para um lado, para o outro, quando a gente sai dos planos de Deus, é quando a gente vai bater a cabeça, né? Vai errar. Os planos de Deus, a Bíblia diz, são maiores do que os nossos. Né? O Senhor diz, eu tenho planos mais altos do que você, planos de paz e não de mal. O que o Senhor está querendo dizer com planos de paz? Que paz é o árbitro dentro do nosso coração, a paz é aquela que vai dirigir a gente. Quando a gente está em paz, é porque nós estamos no caminho certo. Quando a gente está em paz, a gente está andando na direção correta. Toda vez que o meu coração está agitado, quando eu não sinto paz, é que algo está errado. É que eu estou fora do plano de Deus. Então, peixes com barbatana é aqueles peixes que têm rumo, que sabem a direção, que buscam andar nos planos de Deus. Entender os planos do Senhor, caminhar nesses planos, na vontade de Deus. Bem, então quando eu ando nisso, eu vou caminhar naquilo que o Senhor tem para a minha vida, eu vou ser um peixe de escama e barbatana. Então relacionar com pessoas assim,
Não tem coisa pior do que a gente ter pessoas do nosso lado que não sabem onde estão indo, que não sabem o que estão fazendo, pessoas que vão empurrando a vida, sabe? São aqueles que cantam aquela música, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Aonde eu for, onde a vida levar, eu vou estar indo. Não, isso é conversa de gente que não tem barbatana. Nós precisamos saber exatamente o que estamos fazendo, onde estamos indo e aquilo que Deus tem esperado de cada um de nós. Essa tem que ser a base para a minha vida. Isso que eu tenho que andar. Então ser peixe na porta do peixe, como nós estamos estudando hoje, é começar entendendo, eu tenho que ter escama e barbatana. Porque se eu não tiver isso, eu não vou produzir, eu não vou andar, eu vou ficar ali patinando nisso. Outro ponto, quando a gente fala de peixe, é a passagem, eu falei, a gente vai falar várias passagens de Jesus se relacionando e tendo, né, contato com o peixe. É a passagem que ele fala para Pedro sobre o peixe, ou a moeda na boca do peixe. Né? E ele fala para Pedro, vai, né, pega o peixe, abre o peixe, tem lá dentro uma moeda, pega essa moeda e paga o imposto. Jesus era obrigado a pagar o imposto? Claro que não. Né? Jesus era descendente de Davi, e uma das coisas que tinha sido colocado por Davi ter matado Golias, é que Davi não precisaria, ou a geração, ou os filhos dele, né, a sua descendência, não pagaria mais impostos. Então Jesus, como descendente de Davi, tanto da parte de José como da parte de Maria, Jesus não precisava pagar o imposto, mas ele fala para Pedro, Pedro vai, paga, para que a gente dê bom testemunho. Amém? Então eu quero hoje falar desse peixe também como nosso testemunho. Tá? Ter uma moeda na boca, a gente pode falar aí de prosperidade e tal, mas daqui a pouco eu vou falar do peixe relacionado à prosperidade, mas eu estou falando agora da gente ter um tesouro na nossa boca. O que é isso? É o nosso testemunho, é a nossa palavra de vida, é a nossa palavra de ser cristãos, é ter na nossa boca essa moeda, essa coisa valiosa que é o Evangelho. Falar de testemunho é nós sermos testemunhos vivos nessa terra. Irmãos, está muito difícil achar cristão que dá testemunho. Quando eu era criança, a gente via muito, sabe? Hoje, infelizmente, a gente vê muitas pessoas dando testemunhos, mas testemunhos de prosperidade, testemunhos de cura. O pouco a gente vê hoje pessoas dando testemunhos de mudança de vida. Quando eu era criança, a gente ouvia muito na igreja, pessoas chegavam e falavam, olha, eu era drogado, mas eu aceitei Jesus e eu deixei as drogas, agora eu estou andando uma vida em Deus. Ah, eu era alcoólatra, eu era bêbado, eu era isso, e o Senhor me alcançou e a minha vida mudou. Minha casa estava destruída e o Senhor entrou na minha casa e mudou. Pessoas que contavam e davam testemunhos de vida, e profetizavam isso, falavam disso. Hoje a gente vê pessoas contando, Deus abriu uma porta de emprego, Deus me deu um carro, Deus me deu uma casa, Deus me deu dinheiro, Deus fez isso. E poucas mudanças, testemunhos de mudança. Os outros não importa? Claro que importa, irmão. Não estou dizendo que eu sou contra esse tipo de testemunho, eu estou dizendo que está faltando pessoas para dar testemunho de vida, de transformação de dentro para fora. Eu não quero ficar dando testemunho do dinheiro que eu ganhei, do carro que eu comprei. É bom, claro que é, bênção de Deus é. E eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso, mas eu estou dizendo de mudança de dentro, transformação de dentro para fora, mudança que o Senhor está fazendo de dentro para fora. Esses são peixes que o Senhor tem procurado, sabe, trazer essa mudança, essa transformação. Você tem uma palavra de mudança na tua boca. Aprenda uma coisa. A história da tua vida, a glória de Deus está nessa história, a história da tua vida. Sabe o que o povo está precisando ouvir lá fora para ser alcançado como peixe? E a gente está falando da porta do peixe, a porta de evangelização, a porta de pregação do evangelho. Sabe o que as pessoas precisam ouvir hoje? Não é a história de Jesus. Graças a Deus nós vivemos num país onde falar de Jesus é livre. Você pode falar de Jesus, a gente vê novela, a gente vê livro, a gente vê filme, né? Tem séries, né, sobre a história de Jesus. Então todo mundo sabe quem é Jesus.
Todo mundo conhece Jesus. Pode ser o Jesus, né, o Jesus da Igreja Católica, o Jesus da macumba, o Jesus da mesa branca, o Jesus evangélico, não importa. As pessoas vão saber da história de Jesus, que ele veio, morreu, ressuscitou, nasceu na manjedoura e toda a história e várias coisas. Isso não muda a vida das pessoas. Sabe o que o Senhor quer que mude a vida das pessoas? É o seu testemunho, é a sua história de vida, é o seu testemunho que muda, que transforma. Deixa eu contar uma coisa para você sobre testemunho, falando do peixe com a moeda na boca, certo? É o que a gente está falando ainda. Quando Jesus atravessa o mar e vai até Gadara, né, onde estavam as 10 cidades, né, a Decápolis, Decápolis quer dizer 10 cidades, e havia lá Gadara, uma das cidades, e ali havia o endemoniado gadareno, né, aquele endemoniado que vivia no cemitério, que batia nas pessoas, vivia sem roupa. Você sabe essa história. Jesus chega até lá e ele expulsa aqueles demônios, que falam para Jesus que era uma legião, e eles pedem para Jesus ficar naquela região, e Jesus permite, eles saem dali, entram em porcos, e os porcos caem no precipício, né? E aquele homem, aquele gadareno, ficou liberto totalmente. E a Bíblia fala que depois disso, dele estar liberto, quando os discípulos vêm chamar Jesus volta para o barco, e o gadareno fala para ele: Senhor, eu quero ir com o Senhor, deixa eu ir seguir o Senhor, né? Jesus fala não. Jesus fala para ele: vai para a tua cidade, vai para a tua família e conta o que o Senhor fez com você. E sabe, irmãos, aquele homem, ele vai, Jesus vai embora, e aquele homem volta para Gadara, volta para aquela Decápolis, e ele vai lá, e ele conta a história da vida dele. Você sabia que 2 anos e meio depois, Jesus volta para aquela região, e é onde Jesus vai fazer segunda multiplicação de pães. Mas quando Jesus volta para aquela região, havia 4.000 homens esperando para ouvir Jesus. Você sabe por que havia 4.000 homens esperando Jesus? Porque aquele gadareno testemunhou a libertação dele, porque Jesus tinha mandado. Aquele peixe que tinha sido pescado dentro de um cemitério, que era aquele homem gadareno, ele tinha na boca dele agora uma moeda. E ele vai, e nas 10 cidades de Decápolis ele conta, quando Jesus volta naquela região, 2 anos e meio, havia 4.000 homens esperando Jesus. A Bíblia diz homens, agora você multiplica isso por mulheres e crianças, e você vai ver Jesus fazendo depois a multiplicação dos pães nessa região. Mas o importante é a gente parar e ver esse peixe com essa moeda na boca, o quanto ele fez e o quanto ele operou ali. Você como peixe, e nós estamos falando da porta do peixe hoje, você tem uma palavra que transforma. Às vezes as pessoas dizem assim: mas eu não sei pregar. Né? Eu não sei pregar, não sei falar da Bíblia. Irmão, conta o que Jesus está fazendo por você. É isso que as pessoas querem ouvir. Os milagres que Jesus está fazendo na tua vida, é isso que as pessoas querem ouvir. E é nisso que elas serão abençoadas. Amém? Outro ponto que eu queria falar para você sobre o peixe é a passagem que Jesus fala sobre paternidade. E ele vai falar do pai. Ele fala assim, que o pai, né, ele fala o pai, né, sendo bom, né, qual de vós, né, ele começa a falar assim, qual de vós, sendo pai, teu filho pedir pão, você dá uma pedra, se o seu filho pedir peixe, você dá uma serpente. E ele fala assim, vós que sois maus, sabeis dar as boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu vos dará. Isso está em Mateus 7,10. Isso quer dizer o quê? Que Deus vai nos dar peixe. Duas coisas que Jesus coloca, pão e peixe. Então vamos entender aí, pão e peixe, como eu já disse, era a base da alimentação. Então ele coloca ali o básico, né? Jesus está dizendo o básico. O pai dá o básico para o filho, o que? O pão e o peixe. Então ele está dizendo, Deus tem para a tua vida o básico, o pão e o peixe.
Agora vamos trazer para o lado profético. O que é o pão e o peixe na mão de Jesus? Pão, ali, ele está dizendo, pão é o próprio Senhor. Tá? Ele mesmo fala, eu sou o maná que desceu do céu, eu sou o pão vivo que vou me dar por vocês. Ele fala lá na ceia que o pão é o corpo dele que foi moído por vós. Então Jesus é o pão, então o Pai está dando pão. Agora o que é o peixe? Né? O peixe é o evangelho, o peixe é a igreja, o peixe é o evangelho do Senhor sendo pregado. É viver o evangelho. Então aqui ele está dizendo, o Pai está dando agora o pão que é Jesus e está dando o evangelho, a transformação de vida. Evangelho é boas novas, é transformação. Eu não posso só ter Jesus. Jesus tem que fazer na minha vida uma transformação. Aprenda uma coisa, irmão. Salvação é porta, santidade é caminho. O que o Senhor quer é que eu passe pela porta, é o pão, mas Ele quer que eu caminhe como peixe. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se você está entendendo, dá um joinha aí e fala, eu estou entendendo, apóstolo, aquilo que o Senhor está ministrando. Então o pão e o peixe simboliza isso. Quando ele fala aí, né, que o Senhor vai, o Pai dá o pão e dá o peixe. Então é isso que ele está dizendo, Jesus e o Evangelho. E os dois juntos, alimentam, os dois juntos é a base da nossa vida. A base da nossa vida é ter Jesus e andar em santidade do Evangelho, caminhar nisso, e isso me faz entender essa verdade. Amém? Glória a Deus, Gorete, você está entendendo, Silvana, que bom. Fico feliz que vocês estão entendendo. Amém? Outra coisa que eu queria falar sobre o peixe, né, que o Senhor traz isso e coloca sobre o peixe, é a passagem da multiplicação dos pães, quando aquele menino traz 5 pães e 2 peixinhos, e o Senhor vai multiplicar isso, o peixe. Então peixe está falando de multiplicação também, amém? Então peixe fala de multiplicar, peixe fala de trazer isso e trazer essa multiplicação poderosa ali, para que haja essa mudança. Então vamos pegar a multiplicação agora. Multiplicação como, apóstolo? Provisão? Sim, provisão. Amém? Pode ser levada para provisão. Quando eu vivo o Evangelho, quando eu sou peixe, eu tenho que entender que Deus vai cuidar de mim, que Deus vai me dar. Uma das maneiras de Jesus explicar sobre provisão, ele fala da natureza. Ele fala assim do lírio, né? Ele vai falar das aves. Então ele está dizendo, Deus cuida da natureza, Deus dá provisão. Hoje nós estamos comparando as nossas vidas ao peixe. Então se o Senhor cuida do peixe, Ele cuida da nossa vida também. Amém? Então o Senhor dá para a nossa vida também a provisão. Então não tenha medo, Deus dará provisão para você. Outra coisa interessante sobre o peixe é a multiplicação. Das duas multiplicações, né, as duas multiplicações que Jesus fez, né, para alimentar a multiplicação dos pães, a primeira multiplicação, presta atenção nisso, a primeira multiplicação sobrou 12 cestos. E Jesus fez isso em Jerusalém, fez isso em Israel. Lembra? Então ele fez e sobrou 12 cestos. Qual é a ideia dos 12 cestos aí? 12 simboliza governo. 12 fala também das tribos. Como ele fez em Israel, o Senhor está trazendo aí uma visão profética e dizendo para a gente o seguinte, que cada uma das tribos teria provisão, abastança, iria ter mais do que necessário, por isso ia sobrar. Como ele fez isso em Jerusalém, como ele fez isso em Israel, né, a primeira multiplicação sobrou 12 cestos. Então 12 fala sobre isso. Profeticamente, os 12 cestos falando de um governo e falando de uma multiplicação sobre as tribos. Certo? Na segunda multiplicação, sobrou 7 cestos. Só que esses 7 cestos, essa multiplicação, Jesus não fez em Jerusalém. Ou melhor, em Israel. Jesus fez em Decápolis, que era uma região gentia. Então, nessa região, sobrou só 7 cestos. O que isso quer dizer, apóstolo? 7 fala daquilo que é divino, daquilo que vem de Deus, da manifestação de Deus. Amém? Então, lá
quando sobra 7 cestos na segunda multiplicação, o Senhor está dizendo, há aqui uma sobra, mas é uma provisão de Deus, vem do alto para vocês, porque eles eram um povo gentil. Então Deus está dizendo, aquilo que vem do céu, multiplica na vida de vocês, porque peixe fala de multiplicação. Amém? Peixe traz essa verdade da multiplicação. Então, quando a gente está falando aí da multiplicação dos pães, colocando o peixe, fala de provisão e de multiplicação. Amém? Outra parte que eu queria falar sobre, a gente está falando de multiplicação, é sobre a primeira grande pesca dos discípulos. Qual foi a primeira grande pesca deles? Né? Foi em Atos 2, quando a manifestação do Espírito Santo vem e o Senhor capacita, ativa a vida dos discípulos com os dons ali, né? E ali acontece essa capacitação dos dons, né? Uma ativação dos dons em Atos 2, não é a descida do Espírito Santo, não confunda. O Espírito Santo já tinha sido liberado por Jesus. Ali é a manifestação, a ativação dos dons sobre a vida daqueles 120 que estavam reunidos no cenáculo. E aí Pedro se levanta, e a primeira pesca de Pedro é 5.000 homens. A segunda pesca de Pedro, ou a segunda pregação de Pedro, é mais 3.000. Então, 2 dias, houve 8.000 peixes pescados ali através do Evangelho. Então há uma multiplicação, amém? Há um tempo de multiplicação. Nós estamos falando sobre as portas e comparando o peixe, porque hoje é a porta do peixe. Falando da porta agora, para a gente terminar essa live, a gente vai falar da porta. Então a porta, ela era edificada. Havia a porta aqui, aí tinha muro, aí tinha a segunda porta, havia muro e assim por diante. Então a gente vai ver agora a porta sendo edificada. Lá em Neemias 3 e 4, vai falar de homens que estavam edificando aquela porta. Então vai falar, na verdade, de 4 homens. O nome deles é Razenaá, é o primeiro, que é o que está edificando. Meremote é o segundo. Mesulão é o terceiro. E Zadok é o 4º homem. Então havia 4 homens, 4 famílias edificando a porta do peixe. Eu gosto, né, de pegar e entender, porque eu sou curioso naquilo que dá palavra, né? Então eu sou curioso, eu gosto de saber. E uma das coisas que eu gosto de fazer é estudar os nomes, né? Os nomes daquelas pessoas, porque toda vez a palavra de Deus, quando ele fala de local, número, nome, é porque por trás daquilo há uma visão profética, tá? É naquilo que está em oculto que o Senhor se revela. Então o nome, eu quero agora terminar essa live falando dos 4 nomes, certo? O nome do primeiro, Razenaá. Razenaá, o nome dele quer dizer espinho. Você vai falar assim, como assim, apóstolo? O homem que está edificando a porta do peixe, o nome dele quer dizer espinho, né? O que isso quer dizer para a minha vida? O que isso quer dizer num tempo que a gente está falando do peixe? A gente está falando de pescaria, a gente está falando de salvação, de evangelismo. Irmão, esse homem está edificando a porta do peixe. A primeira coisa que a gente tem que passar por essa porta, quando a gente passa pela porta da ovelha e a gente aceita Jesus, o próximo passo é tirar os espinhos da nossa vida. Aquilo que nos marca, aquilo que traz para nós e nos impede de viver o que o Senhor tem para nós. Eu não sei como a tua igreja chama, mas pode ser ministração, pode ser cura, pode ser libertação. São espinhos que o Senhor vai tirar da nossa vida para que a gente consiga caminhar naquilo que Ele tem para nós. Para que Ele possa nos abençoar naquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então é tirar os espinhos. Por isso que o primeiro nome é o nome daquele que o Senhor está dizendo, eu estou restaurando vocês e tirando o espinho. Então agora, presta atenção. Agora eu quero profetizar na tua vida. Então agora os 4 nomes eu quero profetizar sobre você, liberar essa palavra sobre você, porque hoje é a restauração da porta dos peixes, eu quero que você seja abençoado com isso. Então o primeiro nome
que é Hazenaá, quer dizer espinhos. Então eu profetizo e libero que todo espinho que está no teu coração, na tua alma, que tem impedido você de viver o melhor de Deus, que tem impedido você de avançar, coisas que trazem lembranças, marcas. O espinho, quando ele está na nossa pele, ele machuca, ele bate, tudo que você bate machuca. O Senhor hoje está tirando esse espinho, restaurando a tua vida, porque hoje é a restauração da porta dos peixes. Então está restaurando você, ativando você, tirando os espinhos do teu coração, da tua alma. Bem, eu estou vendo pessoas que estão assim, pessoas que estão desse jeito. Tem uma pessoa que hoje, nesse dia, alguém tocou nesse espinho, coisas antigas na tua vida e te machucou. E você está assistindo essa live, você está triste, teu coração está sangrando. O Senhor está dizendo, eu estou tirando agora esse espinho, tirando isso de você. E o Senhor está curando o teu coração, dizendo para você que o teu passado foi perdoado. O Senhor não se lembra mais e ninguém pode mais te acusar do teu passado. O Senhor está limpando o teu coração, tirando esse espinho hoje. É uma vida que aconteceu isso. Se é você, mostra para mim lá depois, me chama lá, escreve para mim dizendo que é você, que o Senhor está falando com você. Claro que essa palavra é para todos nós, Deus está limpando, mas tem alguém especial que Deus está falando e mostrando para mim essa pessoa. É você, Deus está falando com você. O segundo nome quer dizer Meremote, né? É a segunda família, tá? Meremote. Meremote quer dizer aquele que eleva, aquele que vai para o alto. Então eu quero profetizar na tua vida que o Senhor está tirando você de uma posição e colocando você em outra. Deus está levando você a lugares altos, te colocando em lugares altos. Há pessoas que estavam se sentindo afogadas, presas. Deus está dizendo, eu estou tirando você, prepara, porque o Senhor está colocando você em lugares altos. Você vai ver isso. Deus firmando os teus pés em lugares altos. Deus colocando você em lugares altos, firmando você nisso. Tirando você de um charco de lodo. Eu vejo lodo, e o Senhor está tirando as pessoas e firmando o pé sobre a rocha, como diz o Salmo 40. Isso é Meremote, colocar a gente em lugar alto, colocar a gente numa posição onde a gente não será atingido, mas num lugar alto. A porta do peixe é isso, é tirar o espinho, é nos firmar em lugares altos, é nos colocar em lugares mais altos que nós estamos, firmando a minha vida em lugar alto. O Senhor está dizendo, eu estou escondendo você e colocando você em lugar alto, você não será atingido. Deus está colocando a tua vida nesse lugar alto. Terceiro nome é Mesulão. O nome Mesulão quer dizer aquele que repara, aquele que conserta. Glória a Deus. Deus está reparando, consertando áreas da tua vida. Áreas que estavam caídos, muros que estavam caídos, muros de intercessão, muros de defesa. Deus está consertando situações, consertando situações. Eu vejo três pessoas que o muro caiu, o muro da intercessão, e Satanás entrou em situações dentro da tua casa, e você está vendo essa situação dentro da tua casa, situação com o marido, com o filho, situação até mesmo com outros familiares. São casas que estão sendo atacadas porque os muros caíram. Mas o Senhor está dizendo hoje que é para você levantar esses muros através de arrependimento, confissão, mudança e uma intercessão, para que esses muros sejam restaurados. Se você fizer isso, o Senhor trará solução para isso, e esses demônios que entraram na tua casa serão repreendidos. Fica em pé, o Senhor está te pondo em lugar alto, mas o Senhor está dizendo, restaura os muros. Deus está consertando muros, porque esses muros da intercessão caíram, e você deixou isso entrar. 3 pessoas, Deus me mostra, que está vivendo essa porção, e Deus está dizendo para você, hoje eu estou consertando e restaurando. Agora você tem que fazer a tua parte. Arrependimento, confissão, mudança de vida e uma intercessão. E o Senhor vai mudar isso. Há demônios que entraram na tua casa e estão trazendo muita confusão,
Está havendo guerras, palavras que estão machucando. Deus está dizendo, são demônios, são verdugos que estão atacando. Mas o Senhor está dando uma palavra de livramento para vocês hoje. O Senhor está consertando e reparando os muros, mudando isso, mudando a sorte, mudando e consertando situações, Há uma pessoa que, uma pessoa que ontem orou e disse para o Senhor que quer restaurar a sua vida e a sua intimidade com Deus, porque por vários motivos ela se afastou de uma intimidade que ela já tinha com Deus. Deus está dizendo para você, eu tenho saudade de você, e Deus está restaurando essa intimidade. Deus está dizendo, vem, se você dobrar o seu joelho e clamar, eu te visitarei com poder e grande unção, tocarei na tua vida. É a palavra do Senhor para você. E a quarta é Zadok. Zadok quer dizer justiça ou justificado. Então a última palavra profética dessa porta do peixe que eu quero liberar para você é a justiça de Deus. Você será justificado. Preste atenção numa coisa. Quando a gente está falando de justiça de Deus, a gente está falando que a justiça de Deus vai entrar em ação. Toda vez que nós colocamos a nossa justiça, a justiça própria, se torna vingança. Mas quando entra a justiça de Deus, nós somos justificados por ela. Deus fará o que é melhor. Você tem que acreditar que a justiça de Deus vai ser feita e descansar o teu coração. Deus está mostrando, e há pessoas que estão orando por causas, por situações, e que Deus está dizendo, olha, eu estou entrando com a minha justiça. Tem uma causa trabalhista, O Senhor está dizendo, eu estou entrando nessa causa hoje, e eu estou movendo, eu estou trazendo resposta para você. O Senhor está dizendo para você, você vai ganhar essa causa, mas se você ganhar a causa, seja fiel, dê o seu dízimo e dê uma oferta, porque é Deus quem está abrindo essa porta para você e trazendo essa justificação e essa justiça numa causa trabalhista. Você sabe que é com você, porque você tem orado por isso. Você sabe que é um dinheiro bom que você tem para ganhar. O Senhor está dizendo, eu vou abrir a porta, mas seja fiel. E eu quero liberar essas 4 coisas para você nessa noite, para que todo espinho seja tirado, para que o Senhor te coloque em lugares altos, para que o Senhor traga para você e repare e conserte situações, e que o Senhor gere no teu coração a justiça dele, e você seja justificado. Que essa porção, essa graça dessa porta dos peixes esteja sobre a tua vida hoje. E eu libero essa palavra sobre você, declarando a porção e um milagre poderosamente sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar cada um que está assistindo essa live ao vivo, os que vão assistir depois. Pai, que essa palavra, Senhor Deus, de poder, de graça, como peixe na porta dos peixes, Senhor Deus, nós vivemos e recebemos essa porção. Senhor Deus, que cada palavra profética, Senhor, encontre corações e seja, Senhor, liberado e abençoado. Senhor Deus, guarda cada vida, prospera cada um debaixo dessa palavra, que o teu Espírito ative essa verdade sobre cada coração, para louvor e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você para a semana que vem, você está aqui mais uma live às 20 horas aqui pelo meu Instagram, para que a gente esteja estudando a terceira porta de restauração. Se você foi abençoado, glória a Deus, copie esse link aí, mande para as pessoas poderem assistir. Eu vou deixar no meu Instagram esse vídeo, tá bom? E daqui a pouquinho eu vou colocar no YouTube também, mas para que você mande, esteja lá. Tá bom? Se você quer essa aula, eu vou colocar aqui o número do telefone para que você, se quiser essa aula, eu mando para você, tá bom? Pelo WhatsApp, tá aqui, para que você possa ir mandar pelo WhatsApp. Também, se você quer o livro, né, o meu livro Manual de Mergulho, que tem 10 ministrações, 10 palavras foram liberadas e transformadas em estudo. Se você quer o livro, mande para mim lá também, eu vou estar mandando o livro para você, tá bom? Aí
vou estar mandando, se você quer comprar o livro, vou estar enviando por Sedex o livro para você, abençoando a tua vida, e você também abençoa o meu ministério comprando o livro, vai ser bênção também. Amém? Fique na paz do Senhor e espero vocês aí na próxima segunda-feira para a gente estudar mais uma porta. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Shalom, shalom.